tentar elucidar um pouquinho desse processo, nós fomos conversar com o cara que talvez mais entenda desse contrato da SAF com o Cruzeiro, que é o Dr. Bruno Volpini, que deu diversas entrevistas na Itatiaia e em tantos outros veículos, empenhou o seu nome e a sua palavra a respeito desse processo da SAF, foi o advogado que construiu esse processo. Doutor Bruno, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, João. Doutor, explique pra gente o que aconteceu até agora e o que há de acontecer daqui pra frente nesse processo da SAF, do Cruzeiro e da venda pro Ronaldo. João, vamos lá. O Cruzeiro, né, montou um comitê, tá, da SAF, formado pelas pessoas, pelos profissionais que estavam envolvidos no projeto e por conselheiros com a devida experiência e reconhecimento pelo clube, para que a gente participasse dessa operação de uma forma conjunta, né? E assim foi feito, e desde então, da minha parte, eu participei justamente da constituição, né, desse, eu chamo de veículo de investimento, né? E tudo vinha correndo muito bem e tudo certo. O que talvez eu acho que tenha criado um pouquinho de polêmica é que algumas dessas pessoas que participam, né, desse comitê, acabaram ficando surpresas com a informação, né, que foi divulgada ontem, da contratação do investidor em sendo, né, o Ronaldo, a pessoa jurídica que esteja por trás do Ronaldo, enfim. Nós não temos os detalhes da operação, né? Eu não sei, se você me perguntar como foi feito, o que eu fiquei sabendo até agora foi justamente aquilo que a imprensa divulgou, né? Assim como eu acredito que alguns colegas do comitê também ficaram, né? Estamos todos felizes com a notícia do investidor, enfim, com aquilo que isso representa para o Cruzeiro, mas precisamos, né, aí de saber. Eu acredito que segunda ou terça-feira a gente vai ter acesso aí a como foi feita a operação, né, para que a gente possa conversar e ver como que a gente pode continuar ajudando aí o Cruzeiro nesse processo, né. O que eu sei é que, pelo que eu entendi, né, precisava-se de um sigilo, né, foi pedido isso pelo Pedro Mesquita, para o Sérgio, e então o Sérgio entendeu por bem acabar não abrindo isso para todos. Então, um pequeno grupo que me parece que sabia das informações e que ficou encarregado de concluir, né, finalizar esse processo. Eu acredito que segunda ou terça-feira a gente deve saber com mais detalhes o que foi feito e como foi feito, para a gente poder trazer, né, as informações que a torcida do Cruzeiro e os conselheiros têm pedido para a gente. O senhor disse uma frase importante. Eu acho que todo cruzeirense hoje está feliz com esse retorno do Bom Filho, né? O Bom Filho que a casa torna, que é o Ronaldo. Pô, nós vimos o que aconteceu com a marca do Cruzeiro no mundo. Mas também é importante destacar que isso tem que ser feito com muita clareza, com muita transparência, em respeito ao torcedor, em respeito ao clube, em respeito a tudo que o Cruzeiro significa. O senhor era uma dessas cabeças envolvidas no processo da SAF. O senhor não participou, não foi informado. Eu conversei com o Alvimar, que me disse que também não sabia. O Regis Campos me disse que ele não sabia, que o Paulo Henrique Pentanha, que é o outro membro da SAF, não sabia. Quem eram as pessoas que sabiam de fato e que validaram esse acordo com o Ronaldo? João, eu não sei te falar quem eram essas pessoas. O que eu sei é que o Sérgio, né, participou disso como presidente do Cruzeiro. O Pedro Mesquita participou disso também, né, como o head aí da XP, capitaneando essa operação de investimento. E as pessoas que, imagino eu, né, que circularam aí nas fotos aí, onde acabou sendo divulgado, nas fotos e os vídeos aí que eu recebi pelo WhatsApp, que, pelo que eu entendi, participaram dessa solenidade que foi realizada, né. De novo aqui, eu eu gostaria de deixar bem claro que o objetivo não é polemizar, não é criar qualquer clima ou ambiente ruim para o Cruzeiro, né? Eu acho que... Pelo contrário, acho que está todo mundo feliz com a questão do Ronaldo, né? Sim, eu acredito, sabe, João, que esse sigilo e essa forma de fazer, né, que eu imagino que tenha sido uma sugestão da XP,
tenha sido para o bem, né? Eu acredito que eles, talvez com a possibilidade de uma divulgação do investidor, se esse nome vazasse, isso podia colocar a operação, né, em uma situação aí de fragilidade ou até acabar com ela, e aí optou-se por não fazer isso. Agora o que a gente tem que fazer, né, é buscar as informações que eu acredito que o Sérgio vai trazer para a gente. Não continuo tendo ele aí na minha mais autoestima, e procurar saber, né, o que realmente aconteceu, né, como que realmente as coisas vão ir para frente a partir de agora, né. Eu não ouvi vocês, eu estava no caminho para o carro quando a gente se falou, né. Eu cheguei em casa agora, então não sei o que já foi adiantado, mas sei que está tendo uma polêmica muito grande para saber se o Conselho tem que aprovar, não tem que aprovar, se tem que assinar, não tem que assinar. Eu acho que o que eu posso falar para vocês aqui é que a gente não sabe, porque nós não sabemos a forma como a operação foi feita. Se a forma da operação foi feita, por exemplo, por meio de uma subscrição de capital do Ronaldo, ou seja, o Ronaldo subscrevendo e integralizando o capital com dinheiro, essa é uma operação societária que o Conselho de Administração não precisa participar, né? Isso só depende do acionista Cruzeiro. Se a operação foi feita através de uma compra e venda de ações, ou seja, se o Cruzeiro vai criar ações de classe diferente e depois vai vender essas ações para o Ronaldo, isso aí também o Conselho de Administração não precisa participar. Agora, se a operação foi feita de uma forma onde o Cruzeiro vai fazer uma captação de recursos com o Ronaldo, talvez através de mútuo, confissão de dívida, enfim, um empréstimo de dinheiro para o Cruzeiro, para a SAF, aí nesse caso, por ser uma operação com o CNPJ SAF e não ser uma operação com o acionista Cruzeiro, aí o Conselho de Administração teria sim, né, que aprovar, né, teria que ser submetido isso ao Conselho em razão dos valores que a gente ouviu, né, os 400 milhões, e aí seria necessária a assinatura aí da maioria, né, de 2 conselheiros. Mas, sabendo que hoje o Cruzeiro é acionista de 100% da SAF, se houver uma oposição de conselheiros para aprovação desse contrato, o Cruzeiro pode destituir o conselho e eleger novos conselheiros, de forma a viabilizar com que essa contratação seja ratificada, né, seja aprovada. Então, assim, eu não vejo muito, uma discussão societária nesse momento, é mais uma questão de insatisfação mesmo daqueles que participaram do processo, assim como eu, e que acabaram, de certa forma, sabendo das notícias através de terceiros, através da imprensa, através de amigos, enfim. Mas eu acredito que o negócio em si, ele é certo. Pelo que eu entendi, existem condições que precisam ser atendidas para ele ser efetivamente concretizado. A gente chama isso no direito societário de condições precedentes, ou seja, aquilo que precede para a assinatura do documento definitivo tem que ser realizado. Então, acho que a gente precisa agora ter calma, tentar entender melhor o que aconteceu, né? Tentar manter um ambiente no clube aí de paz e ver se realmente o que foi feito para melhor. Eu acredito que tenha sido, não acredito que a XP, a empresa, na competência que tenha trazido algo que fosse prejudicial, ou que fosse ruim para o Cruzeiro, ou que fosse pior do que poderia estar na mesa também para poder ser discutido. Mas qualquer coisa que a gente falar agora, por enquanto, eu acho que continua sendo achismo, né? Seria bom que a gente tivesse acesso a realmente tudo que aconteceu para a gente poder trazer uma opinião mais concreta disso tudo. Doutor Bruno, o presidente do Cruzeiro, nós trouxemos agora há pouco a fala dele, confirmando esse valor de 400 milhões. O entendimento inicial, o Cruzeiro foi vendido por 400 milhões. Eu disse aqui ontem no meu programa, não é o entendimento que eu tenho, assim, né? Claro, não sou um especialista e por isso estou aqui perguntando para o senhor. Na verdade, não são 400 milhões. São 400 milhões mais a responsabilidade do Ronaldo, do fundo que tiver junto com o Ronaldo, de quem estiver aportando junto com o Ronaldo, da dívida também do Cruzeiro, que hoje é superior a R$1 bilhão. Eles também assumem uma responsabilidade em cima dessa dívida, né? Então, além de botar esses 400 para investimento, durante a próxima década,
esse grupo que o Ronaldo lidera, ou o Ronaldo como pessoa física, seja como for, tem também a responsabilidade de pagar o passivo do Cruzeiro, né? Vamos lá, de novo. Como eu te disse, eu não sei, né? Não sei te afirmar isso, tá, João? Porque eu não tive acesso ao conteúdo da negociação. Pelo que eu li e pelo aquilo que foi circulado e pelo aquilo que eu consegui conversar com pessoas que têm mais informação, é mais ou menos isso que você está falando. São 400 milhões que tem que ser colocados para o futebol, tá? A forma como isso vai ser colocado eu não sei te afirmar. E a solidariedade, a palavra que eu escutei foi uma solidariedade. Eu precisava entender bem como é que funciona como foi tratada essa questão, se o Ronaldo está assumindo a responsabilidade de pagar esse 1 bilhão, ou se ele está assumindo a responsabilidade de, caso o Cruzeiro não pague esse 1 bilhão, aí ele paga. Então isso aí ainda para mim é um pouco cinza. Se a operação tivesse sido feita de forma que o Ronaldo coloque os 400 milhões no Cruzeiro e assuma esses 1 bilhão de dívida para poder pagar na forma como ele negociar e ao longo do tempo que a gente sabe que aí deixa de ser uma década, porque se ele está assumindo isso, ele pode pagar no tempo que for, porque ele já vai ser o responsável, né? A questão dos 10 anos da SAF é simplesmente para poder ter um marco de quando que a responsabilidade deixa de ser da associação e passa a ser da SAF. Se ele já assume de imediato, ele pode pagar isso da forma como ele negociar com os credores. E aí, nesse caso, né, ele assumindo 1 bilhão, eu concordo plenamente com você. A gente estaria falando de uma operação aí de 1,4 bi, né? 400 milhões para o futebol e 1 bilhão de dívida. Tá certo. Doutor, obrigado pela entrevista, obrigado pela participação. É um assunto muito importante. Como o senhor disse, tem pontos que ainda são cinzentos. Eu acho que tem um ponto que é claro, né? Assim, a importância de um nome como o Ronaldo e a importância que esse nome, essa liderança pode ter para uma reconstrução do Cruzeiro. E há pontos cinzentos ainda, como o contrato foi feito, de que jeito o contrato de fato é bom do ponto de vista do negócio, não apenas do marketing, da publicidade. Eu acho que é muito importante que isso tudo venha à luz nos próximos dias, porque o Cruzeiro pertence a esses 9 milhões de torcedores, né? Obrigado, doutor Bruno. Com certeza. Nós estamos aqui à disposição, João. Eu gostaria de pedir desculpa aí a vocês da Itatiaia e a todos os colegas aí, jornalistas, para quem eu prestei entrevistas, né, nesses últimos tempos, porque muita coisa do que eu disse acaba que, nesse momento agora, parece ser mentira. Eu queria deixar claro que realmente, assim como a maioria, eu também fui pego aí de surpresa, né, porque eu não estava participando, né, do processo, acreditava num procedimento a partir do dia 17 um pouco diferente, tá? Achei sim que a XP, a partir de então, sentaria à mesa com os interessados e passaria a discutir, né, de uma forma mais confortável, né, onde pudesse negociar os percentuais. E pelo que eu percebi, realmente tudo já tinha sido negociado. Então eu fui pego de surpresa e peço desculpa aí por isso, né, porque fica chato para a gente, né, a gente que estava ali falando, que estava conversando, de repente as pessoas podem achar que a gente é mentiroso, que a gente estava omitindo as informações. No meu caso, eu posso atestar para vocês que realmente fui pego de surpresa, mas, de novo, acredito na boa fé, acredito na seriedade das pessoas que estão à frente e acredito que realmente não fomos participados em razão de uma tentativa de se evitar que a informação vazasse e que esse negócio, né, esse deal, pudesse ser prejudicado e o Cruzeiro perdesse a oportunidade de receber o Ronaldo como investidor, tá bom? Muito obrigado ao doutor Bruno. Fala muito importante, Alexandre, do advogado que estruturou esse processo do Cruzeiro da porta para dentro. Da porta para fora, a XP estruturou o negócio. Mas é uma fala importante dele, né? Assim, o advogado que estruturou o processo do Cruzeiro não tem até agora conhecimento do negócio e do contrato que o Cruzeiro assinou ontem. Exatamente, João. E ontem eu estava ouvindo e vindo bastidores, né, pelo YouTube, estava em casa, recuperando uma planilha lá da história do Ronaldo no Cruzeiro, que eu tinha quase perdido. E eu ouvi quando você disse que o Alvimar te mandou um WhatsApp, né, dizendo da surpresa dele, que não tinha participado. O que eu vejo, João, é que a formação desse grupo da SAF foi meio que para apaziguar o Cruzeiro. Não sei se você tem o mesmo entendimento.
mas ele levou lá o Alvimar, que é um cara muito querido dentro do Cruzeiro, dentro do Conselho, o Paulo Henrique Pentanha Guimarães, o Regis, são pessoas, né, que têm vitoriosas nas suas vidas pessoais, mas que têm muita história dentro do Cruzeiro e muito respeito dentro do Cruzeiro, dentro do Conselho, né? Falando de uma maneira mais clara, todas essas pessoas foram usadas para dar credibilidade e passar o processo no Conselho Deliberativo. Então, na hora de resolver, o Sérgio foi lá e decidiu pela proposta que ele considerou melhor. Não estou falando que a proposta era boa ou que não era, que o negócio foi bom ou que foi ruim. Do ponto de vista de imagem, de publicidade, de resgate da esperança, com certeza foi muito importante. Não há dúvida nenhuma disso. Agora, tem que ver o contrato na ponta do lápis, né? E mais do que isso, João, com essas pessoas poderia ter tido pelo menos assim, olha, no sábado, 8 horas da manhã, a gente vai precisar pegar um voo para São Paulo, tá? Não posso dizer para vocês quem é, mas a gente precisa ir lá para a gente fazer juntos esse anúncio. Porque essas pessoas foram muito importantes para dar credibilidade. Eu acho que mais do que o anúncio, para dizer o seguinte, o contrato é bom ou não é, o contrato também vale a pena ou não vale a pena. O que nós acabamos de ouvir foi o advogado do Cruzeiro, o cara que estruturou o processo da SAF do Cruzeiro, pedindo desculpas às pessoas, porque ele não sabia, porque ele não conhece o que foi assinado ontem, né? Pois é, exatamente. Então, eu acho que isso é muito grave. Isso não tem nada a ver com o Ronaldo. Até porque ontem, João, na festa da Itatiaia, eu conversava com o Márcio Rezende de Freitas, que é um cara do futebol, que apitou Copa do Mundo. O que ele disse? Se o Ronaldo quiser falar com o presidente da FIFA, ele não precisa nem marcar. Ele chega lá e fala. Ronaldo, pô. Ronaldo é o Ronaldo. Né? Ronaldo, pô, quando o Ronaldo Cruzeiro tiver com um problema na Comebol, né? Chegar lá, olha, eu tô ligando aqui pro presidente da Comebol para resolver o problema. Uma coisa é o Sérgio Santos Rodrigues, né? Outra coisa é o Ronaldo ligar. O Cruzeiro mudou de patamar, de sair das mãos do Sérgio Santos Rodrigues para ir para a mão do Ronaldo. É outro patamar pro Cruzeiro. Agora é preciso que isso tudo seja feito com clareza, em respeito ao torcedor do Cruzeiro, né? Que é o grande dono do clube.